Você já se perguntou por que os renascimentos espirituais às vezes desaparecem? A história de hoje nos mostra tanto a promessa quanto o perigo de um avivamento que depende da influência de um único líder. O coração desta passagem revela como Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando eles o abandonam. Ele preserva um remanescente e oferece oportunidades de retorno, embora essas janelas de graça não permaneçam abertas para sempre. A história começa com esperança. Um jovem rei protegido no templo de Deus por 6 anos, enquanto a malvada rainha Atalia governava. Quando Joás finalmente assume o trono aos 7 anos de idade, sob a orientação do sacerdote Joiada, mudanças reais começam a acontecer. Eles fazem uma aliança para serem o povo do Senhor. O templo de Baal é destruído, o culto verdadeiro é restaurado e o templo do Senhor é reparado. Durante anos, as coisas prosperam sob a influência de Joiada. A coleta para o reparo do templo demonstra uma integridade notável. Eles nem sequer exigem contagem por parte dos trabalhadores, porque agiam com total honestidade. Isso não foi apenas uma reforma organizacional. Refletia uma renovação espiritual genuína, um avivamento que produziu honestidade e diligência na vida das pessoas. O Salmo 37 se encaixa perfeitamente neste momento. Não te indignes por causa dos malfeitores. Confia no Senhor e faze o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. É um salmo de fé paciente quando o mal parece prevalecer, lembrando-nos de que a justiça de Deus virá no tempo dele. Vemos isso se cumprir quando o reinado maligno de Atalia chega ao fim e o verdadeiro culto é restaurado. Mas então vem o sinal de alerta. O texto observa que Joás fez o que era certo durante todos os anos. Jeoiada, o sacerdote, o instruía. Os altos não foram removidos. A reforma não foi completa. Quando Jeoiada morre aos 130 anos, as coisas rapidamente se desmoronam. O mesmo rei que restaurou o templo de Deus agora ouve oficiais que o levam a abandoná-lo. Eles se voltam para a adoração de ídolos, ignorando os profetas que Deus envia para adverti-los. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, reconheça que o verdadeiro avivamento deve estar enraizado em Deus e não depender de nenhum líder humano. Segundo, entenda que uma reforma parcial muitas vezes indica que Deus ainda não terminou. Há algo mais profundo que Ele quer fazer em nossas vidas. Frequentemente vemos nos avivamentos que Deus realiza mudanças genuínas, mas erroneamente pensamos que Ele terminou quando, na verdade, ainda quer ir mais fundo. O primeiro grande despertamento nos Estados Unidos ilustra isso de forma poderosa. Embora Deus tenha se movido poderosamente por meio da pregação e oração de George Whitefield, criando grande parte da herança espiritual dos Estados Unidos, havia mais que Ele queria fazer. Whitefield demonstrou simpatia pelos escravizados e escreveu contra o tratamento desumano que recebiam. Mas, ao contrário de John Wesley, ele nunca denunciou a escravidão em si. Se ele tivesse permitido que Deus o levasse mais longe nessa questão, o grande despertamento poderia ter sido mais amplo e profundo, com um impacto que alcançaria até a nossa geração. Em cada movimento de Deus, devemos continuamente pedir a Ele que sonde nossos corações em busca de áreas que ainda não entregamos completamente. A questão não é apenas se já experimentamos um avivamento, mas se estamos permitindo que Deus nos leve mais fundo em seus propósitos. Terceiro, é preciso entender que a herança espiritual deve se tornar fé pessoal. Joás teve a instrução de Joiada, mas não sua convicção. Isso é de importância crítica se quisermos ver o avivamento continuar para a próxima geração. E em quarto lugar, preste atenção aos pequenos compromissos.
Elas frequentemente sinalizam problemas maiores à frente. E por fim, lembre-se de que a paciência de Deus com nossa fé vacilante revela seu coração voltado para a restauração. Essa história nos mostra por que a obra de Cristo foi tão necessária. Reformas externas e liderança humana, por mais piedosas que sejam, não podem mudar corações. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Ele pode transformar nossos corações e nos capacitar a continuar caminhando em fidelidade. A questão não é se podemos manter o avivamento por meio de esforço humano. É se permitiremos que Deus nos transforme de dentro para fora e estenda o avivamento que Ele começou em nós.